Processo civilizador e felicidade. Considerações iniciais. As inquietações que geraram este estudo estão relacionadas à educação, felicidade e ao processo civilizador, uma vez que a relação existente entre estes aspectos chamou a atenção na medida em que se percebe a relevância dada à educação em nossa sociedade. Neste sentido, este artigo faz parte dos escritos iniciais da tese de doutoramento, que busca compreender os impactos da universidade na percepção de felicidade e sua relação com o processo civilizador, através das histórias dos egressos da primeira turma do curso de licenciatura em Pedagogia da Unidade Acadêmica de Garanhuns, Universidade Federal Rural de Pernambuco, que caracteriza-se por ser a primeira unidade do Programa de Expansão Universitária do país. Neste artigo, especificamente, discutiremos sobre a felicidade e sua relação com o processo civilizador, no intuito de tentar tecer considerações iniciais sobre como esse processo influencia a percepção de felicidade dos indivíduos, uma vez que acreditamos que as mudanças ocorridas na sociedade e na constituição psíquica do ser humano provocam alterações na forma de conceber os possíveis caminhos e elementos que constituem alguns sentimentos e hábitos, incluindo a felicidade. Para isso, nosso objetivo neste início de discussão é compreender a relação existente entre a percepção de felicidade no século XXI e o processo civilizador, atentando para a existência de ligações entre mudanças na estrutura da sociedade e no comportamento e constituição psíquica dos indivíduos. Assim, poderemos começar a entender como todo este processo pode influenciar a percepção de felicidade no século XXI a partir da observação de uma dada figuração social, neste caso a figuração acadêmica, e como a ascensão de indivíduos à vida intelectual impacta no que chamamos aqui de felicidade. Podemos nos indagar sobre o surgimento da felicidade na história da humanidade a partir do momento em que questionamos o objetivo principal da vida humana desde sua origem, pois partimos do pressuposto que todos desejam ser felizes e que este sentimento sempre foi objeto de busca dos seres humanos. Porém, desde quando se passou a pensar sobre a felicidade como sendo o principal objeto da filosofia e objetivo do homem? Grande parte dos estudiosos atribui a Sócrates as primeiras reflexões sobre a felicidade neste sentido. Percebemos em Sócrates a preocupação em ensinar aos atenienses a importância das atitudes virtuosas, visto que ele as considerava o caminho para se chegar à felicidade. Observamos que muitas mudanças ocorrem nas concepções e percepções de felicidade. No entanto, buscamos compreender a sensação ou sentimento de felicidade a partir das coerções externas e internas dos indivíduos. Diante disto, entendemos que a forma como percebemos e lidamos não apenas com a felicidade, mas com nossas emoções, é influenciada por diversos fatores que estão presentes no contexto social, econômico, político e cultural no qual estamos inseridos. Para Elias, ao longo do tempo, as relações humanas transformam e modificam não apenas o cenário social, mas também a forma como pensamos e nos relacionamos, considerando assim que também ocorrem mudanças na nossa estrutura psíquica. Isto acontece, pois, para o autor, os seres humanos são considerados seres biossociais. O social é condição vital para a nossa espécie, juntamente com todo o nosso desenvolvimento biológico. Desta forma, não apenas os movimentos e ações são aprendidos socialmente, mas também nossas emoções, pensamentos, desejos e aspirações. Enfim, vários aspectos da vida do ser humano desenvolvem-se conjuntamente. Assim, segundo Elias, as emoções nos seres humanos estão intimamente conectadas com os outros aspectos da vida, incluindo a vida em sociedade. É na presença do outro que o indivíduo desenvolve a capacidade de aprender a regular também suas emoções, relacionando sua função dentro de determinados contextos importantes para o convívio social. Assim, inserido neste contexto de sociedade,
Elias defende em sua teoria do processo civilizador que não existe atitude natural no homem. O que podemos perceber é um longo e constante processo de aprendizagem social, que determina e define nossos comportamentos, pensamentos, emoções e os demais aspectos existentes na vida humana. Ao longo de muitos anos, esse condicionamento se faz presente, passando de geração em geração, muitas vezes de forma imperceptível, dando a impressão de naturalidade e tendo como característica marcante o fato de não ser planejado. Na teoria eliasiana, à medida que a sociedade muda, muda também o comportamento e a constituição psíquica dos indivíduos. Assim, a discussão sobre o processo civilizador também está relacionada ao controle das emoções, uma vez que as alterações no comportamento humano estão intimamente relacionadas às mudanças nos costumes de uma determinada sociedade. Diante dessas considerações iniciais acerca da felicidade e do processo civilizador, podemos observar que os homens do século XXI trazem novas concepções e considerações acerca da felicidade, o que, consequentemente, provoca uma grande diversidade quanto aos meios de conquistá-la. Poderíamos dizer que algumas das principais mudanças decorrem do desejo em viver a felicidade na Terra, ou seja, no presente momento da vida. De certa forma, esta atitude termina comprometendo a concepção religiosa cristã de felicidade, que prega o desapego material e promete aos cristãos vida eterna, repleta da verdadeira felicidade após a morte. A partir deste momento, percebemos um fortalecimento da possibilidade de felicidade terrestre. Outra mudança que podemos citar, referente às concepções dos homens e mulheres do século XXI quanto à felicidade, seria a sua individualização, de forma que o sentimento de coletividade, defendido muitas vezes pelos filósofos e pensadores da antiguidade, começa a ser deixado de lado, pois, segundo Farge, a felicidade é, antes de mais nada, um assunto decididamente privado. É ser proprietário de um apartamento, ter filhos, fazer carreira e etc. Considerando a individualidade e as possibilidades de relações entre a felicidade na sociedade do século XXI, podemos afirmar que nos encontramos em um período marcado pelas infinitas concepções de felicidade. Cada indivíduo tem a sua, e assim descartamos a tentativa de descobrir qual a verdadeira felicidade, o que de certa forma nos tranquiliza, pois esta não é a intenção desta pesquisa. O que podemos observar inicialmente é a visão de uma harmonia entre o progresso da civilização e mudanças na percepção da felicidade, através da diversificação dos costumes e das tradições, alterando as relações humanas e as formas de interpretar o mundo, ao considerarmos a existência de ligações entre as mudanças na estrutura da sociedade e mudanças na estrutura psíquica dos indivíduos. Assim, compreendemos que as transformações ocorridas nas estruturas da personalidade e a percepção de felicidade dos indivíduos não podem ser analisadas separadamente das transformações sofridas pela sociedade. Obrigada.